Olá, alunos. Sejam bem-vindos à terceira unidade da disciplina Medidas, Avaliação e Atividade Física. Nessa unidade, nós vamos tratar sobre a avaliação da capacidade cardiorrespiratória. Bom, o nosso organismo ele utiliza do oxigênio na síntese ou na produção de energia. Isso significa que toda vez que nós aumentamos as contrações musculares ou o nosso próprio corpo em repouso, ele passa a utilizar oxigênio nas reações químicas que vão produzir energia. Nesse caso, nós temos as condições da capacidade cardiorrespiratória avaliadas em dois momentos. No primeiro momento, nós podemos dizer que a resistência aeróbia seria a minha capacidade de fazer atividades físicas de baixa e moderada intensidade, envolvendo grandes grupos musculares por tempo prolongado. Por outro lado, eu teria a capacidade de realizar exercícios físicos máximos até a minha exaustão voluntária e isso caracterizaria a minha capacidade máxima de consumir oxigênio, ou seja, o meu VO2 máximo. Então, resistência aeróbia ou resistência máxima aeróbia ou capacidade máxima aeróbia, VO2 máximo. Essas duas modalidades, vamos dizer assim, de capacidade aeróbia máxima e capacidade de resistência, elas também são utilizadas nos testes. Então nós utilizamos, por exemplo, um modelo de teste que vai avaliar a minha capacidade submáxima, mas que tem a capacidade de predizer o meu consumo máximo de oxigênio. Ou testes máximos que me levariam ao consumo máximo de oxigênio. Nessa capacidade máxima, seria nossa condição do nosso organismo, a condição do nosso organismo em captar, transportar, entregar e utilizar o oxigênio na unidade de tempo. Então, isso caracterizaria a minha capacidade máxima de consumir oxigênio. Bom, essa informação nos subsidia a condição de observar e tentar fazer uma estimativa, determinar qual que é a capacidade do sujeito para se fazer atividade física. Então, embora nas unidades anteriores tenhamos trabalhado com a avaliação da composição corporal, o percentual de gordura não nos dá nenhuma informação a mais para prescrever exercício, ou seja, esse é um componente para que a gente possa controlar no programa. Por sua vez, a avaliação da capacidade cardiorrespiratória é um indicador para a prescrição de exercício. Então, certamente vocês vão ver isso em alguma disciplina. Utilizamos esse consumo máximo de oxigênio, essa resistência aeróbia, para se prescrever intensidade de exercício adequada para aquele sujeito, né? Bom, dentro da avaliação da capacidade cardiorrespiratória, eu selecionei duas equações para vocês, ou seja, dois protocolos. Um voltado para pessoas sedentárias ou idosos e um outro voltado para jovens, adultos e até mesmo atletas, tá bem? No primeiro protocolo, nós utilizamos o teste de Myria, de Klein, de 1987. O indivíduo percorreu uma distância de 1.609 metros, ou seja, 1 milha, no menor tempo possível. Esse protocolo ele tem os seus procedimentos, que estão muito bem detalhados no e-book, que vocês podem conferir, e fornece duas equações, uma equação para homens e outra equação para mulher. Nesse caso, para homem e para mulher, entram as mesmas variáveis no modelo matemático. Entra o peso corporal em quilograma, a idade em anos, o tempo no final do teste em minutos e centésimos de minuto, está descrito como é feito esse cálculo, e também a frequência cardíaca no final do teste. Então é interessante que você utilize, por exemplo, ou um frequencímetro, ou no final do teste verifique a frequência cardíaca a partir da pulsação. Tá? Por outro lado, também temos a avaliação da capacidade aeróbica agora para jovens, adultos e até atletas, se for o caso, utilizando um teste chamado teste de 20 metros de Leger. É o teste de ida e volta, é um teste de potência aeróbica agora. O teste anterior, embora a gente considere que seja um teste aeróbio, percorrer 1.609 metros na menor tempo possível não me leva à exaustão voluntária, vai me levar a uma resistência aeróbia. Por outro lado, no teste seguinte, já é um teste de máximo, onde ele é escalonado e é controlado, regido por um BIP. Esse BIP, ele vai diminuindo conforme os estágios vão se progredindo, vai aumentando naturalmente a velocidade que eu tenho que percorrer essa distância de 20 metros. Nós fornecemos no e-book uma planilha onde existem outros testes aeróbios que vocês podem consultar, que envolvem ergômetros como bicicleta, esteira e banco, nas intensidades máximas e submáxima. E vocês podem utilizar esses recursos e utilizar a equação, aproveitar a equação para fazer a estimativa desse VO2 máximo, desse consumo de oxigênio. Tá?
E no teste de Leger também é fornecido uma equação e, naturalmente, os procedimentos que vocês devem seguir para aplicar o teste. Eu não coloquei no e-book um link para vocês baixarem esse sinal sonoro. Mas esse sinal está disponível na literatura, está disponível na internet. Então basta vocês colocarem lá no Google, por exemplo, o nome do teste e baixar, fazendo download, gravar num pendrive ou num CD e utilizar isso aí num equipamento apropriado, tudo bem? E lá já vem descrito. No e-book também nós trazemos uma tabela, um quadro 3, que especifica a velocidade que o indivíduo está percorrendo em cada estágio, o tempo entre os bips e o número de ida e voltas em cada estágio que ele vai estar completando. O estágio 1 até o 3 é um estágio bem light, então o indivíduo pode percorrer, vai, espera o bip, retorna, espera o bip, retorna, espera o bip. Então ele vai ficar indo e voltando nos 20 metros dentro desse sinal sonoro. Toda vez que o sinal for alterar, ou seja, toda vez que vai mudar do estágio 1 para o estágio 2, ou seja, do minuto 1 para o minuto 2, o bip vai ser duplo. E nesse bip duplo já é um indicador que ele está entrando no próximo estágio. Nesse estágio seguinte, que seja o segundo ou que seja os outros, o indivíduo já vai estar precisando de aumentar um pouquinho a velocidade para atender, para chegar até o outro ponto. Então nós consideramos que o indivíduo está incapaz, ou seja, ele não consegue mais fazer o teste quando ele não consegue chegar aos pontos de início, ou seja, nos 20 metros, marcando com o cone, ele não consegue chegar em 3 bips seguidos. Então, chegou, bipou, ele estava fora da área de marcação. Retornou, estava fora da marcação. Chegou, estava fora da marcação. Então, nós admitimos que ele não aguenta mais fazer o teste, nós interrompemos, verificamos frequência cardíaca, se quiser fazer esse controle, e utilizamos aquele estágio completo, provavelmente o anterior, como fator para entrar na equação de regressão. Nós oferecemos, então, para essas duas equações, ou seja, para esses dois protocolos, uma planilha também do Excel, vocês vão localizar no e-book, que tem o cálculo desses dois protocolos, ou seja, as equações. Basta aplicar, pegar essas informações, substituir no modelo que foi fornecido e arrastar a célula devidamente lá, que vocês vão localizar e vão encontrar o VO2 máximo desse sujeito, tudo bem? Outra questão importante é que é impossível nós tratarmos sobre a avaliação da aptidão física, a avaliação da atividade física nessa disciplina com uma quantidade de aula tão pequena. Então, eu sugiro que vocês busquem outras literaturas para dar esse suporte e façam contato com a gente a partir do Moodle, comigo, com a tutoria, com os tutores, para solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, procure o que nós deixamos disponível nas planilhas, que podem fazer os cálculos, ou mesmo nas informações que nós anexamos no e-book, para vocês tirarem as dúvidas. Mas também sugiro que vocês adquiram algum material se quiserem dar sequência nos estudos ou realmente for praticar a medida e avaliação em populações das mais variadas possíveis, tanto crianças até idosos. Porque nós falamos de avaliação da composição corporal e cardiorrespiratória, mas ainda não foi possível abordar a avaliação músculo-esquelética, a avaliação da flexibilidade e a avaliação de outros componentes motores que certamente eles poderiam entrar ou numa prescrição de exercício ou num controle possível de uma reavaliação. Que o interessante dentro de medida de avaliação é avaliar, interferir ou entrar com algum tipo de intervenção e, na sequência, reavaliar para verificar quais são os efeitos ou quais são as melhoras daquilo que você programou para o seu avaliado. Então, gostaria de agradecer novamente a paciência de vocês e que continuem buscando informações nos materiais que nós deixamos ou os materiais que vocês podem consultar ainda e também não deixe de fazer contato com a gente no Moodle. Obrigado.